Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui à minha casa. Eu tomei liberdade de fazer essa live com vocês aqui no meu sofá porque eu quero ter um papo com a amiga, né? Um papo aqui direto com vocês que sempre me perguntam como fazer para o meu marido dependente me ouvir. E aí tem algumas questões que eu queria compartilhar aqui com você nesse bate-papo, por isso que eu tomei a liberdade de estar aqui com você e a gente conversar nessa sala informal. Quem me segue já sabe que eu sempre faço uma separação, né, entre um marido dependente químico e dentro desse marido, o homem fora da droga, o caráter desse homem e o manipulador dentro da dependência química. E sendo o seu marido dependente ou não, tem um DNA de homem nele. E aqui está um ponto que você como esposa tem que entender, que o fato do seu esposo não te ouvir não tem a ver só com a dependência, tem a ver com um todo. Tem a ver com você às vezes ser uma chata, tem às vezes o fato de você não conhecer nada e só cobrar, porque existe um homem ali dentro que está irritado com a cobrança que você está fazendo. Então você também tem que ter esse jogo de cintura e essa clareza sobre você. E esse DNA de homem nele, né, que não sai dele mesmo ele sendo um dependente, e para você poder fazer ele te ouvir, você precisa entender sobre isso também. Então, para você manter esse homem fora da droga, calmo, para ele te ouvir, para ter confiança em você, e aí sim você ajudá-lo nesse processo de recuperação da dependência, além de você também ter que matar a sua Zenaide, você precisa lembrar que se você se pega sempre sendo a cuidadora, sempre sendo a reativa, sendo o poste firme da relação entre vocês, né? Você acaba desligando o masculino nele. E aí, metade dessa comunicação já está comprometida. Por mais passivo que seja um homem, o DNA dele não gosta de ser diminuído. Então, nessa hora, você acaba tratando o dependente químico no seu papel de mãe, gritando, esbravejando e quer que esse homem te ouça. Você não está respeitando ele como homem, você não está respeitando a questão dele, né? Porque existe ali um quadro de dependência aguda, existe o transtorno por trás, então você não está respeitando nada só em prol dos seus sentimentos, só em prol do que? Eu estou nervosa porque ele está usando droga, eu estou irritada porque eu não gosto, porque toda vez que ele recai eu sei que vai ser um problema, eu tenho que ir atrás de tratamento, eu preciso de ajuda, ele precisa sustentar a casa, eu não trabalho, e aí você fica nervosa por todas essas coisas e joga tudo em cima dele. Então você trata mal o dependente químico que dentro dele também tem um homem e que vai te ver como mãe ou como esposa. Por mais passivo que esse homem seja, ele não vai suportar. Existe uma história, né, sobre um casal chamado Jezabel e Acabe. Vocês, algumas sabem de onde se trata, os que não conhecem vão ouvir a história. Acabe era um rei e ele tinha que fazer algumas guerras, né, naquela época que havia guerras, para ganhar territórios, mas ele era um homem banana, ele era um cara passivo, era um rei passivo, que não sabia o que fazer e acabava não negociando determinadas coisas, deixando o outro rei do outro reinado fazer o que queria e acabava prejudicando aquela situação. E Jezabel era a esposa dele. Só que Jezabel era muito inteligente, muito autoritária e acabava liderando através de Acabe o reino. E algumas vezes, né, acabou não fazendo certo porque uma esposa às vezes não sabe o que deveria fazer nesse papel. Ela não foi uma boa rainha em algumas situações. Então, o que a gente usa como exemplo nessa história, né, em muitas palestras que a gente faz sobre casais, é que Acabe era um homem passivo e Jezabel uma mulher autoritária. E o que acontece? Quando o espírito de passividade está dentro da relação, o espírito de Jezabel aparece. Aí esse espírito de Jezabel, né, que eu tô dando só um exemplo de comportamento autoritário, mata a relação. Por quê? Talvez esse rei era passivo porque Jezabel estava sempre querendo fazer o papel que não era dela nessa relação. Então o que você tem feito dentro dessa relação? O fato de você ter um esposo dependente químico não te dá o direito de tratá-lo na dependência química o tempo todo. Por isso você tem que separar o homem fora da droga, do dependente químico e o caráter desse homem. Porque se esse cara é um pilantra e ele te trai, se esse cara te trata mal, você precisa entender que é o caráter dele e não a dependência química.
Ah, ele me trai, eu tenho que aceitar porque é a droga que faz isso com ele. Não, é a droga do comportamento dele que faz isso com ele. Então, como que você tem que ganhar essa relação? Você precisa, como eu digo, aprender a se blindar, entender a separar esses homens que existem dentro dele e entender que você tem que sair do papel de Jezabel para ele poder te ver como esposa. Senão você desliga o masculino nele. De que forma que você tem que entender isso? Assim como a rainha Esther e o rei. A rainha Esther era posicionada na Fênix na hora de liderar o povo e pedir para as pessoas ali, né, entrarem num momento espiritual em favor dela, para que ela pudesse ganhar o rei. Só que na hora que ela entrou na presença do rei, ela foi no feminino. Então você precisa saber que você precisa sair do papel de guerreira quando você está com ele. A fênix dentro de você tem que ser ativada com inteligência. Mas na hora de você se relacionar com esse homem, você tem que saber quando você vai estar posicionado. Olha aqui, agora é a hora disso, por causa disso e disso e disso. E se você não quiser, tudo bem, pega suas coisas e vai embora. Ou é internação. Ah, tá tudo bem, você não quer mudar o seu comportamento? Então vai para casa da sua mãe, vai para a rua, vai para onde você quiser. Eu amo você, mas não aceito o que você faz. Porque eu tô te dando o caminho para recuperação e você não quer viver com você usando droga, eu também não quero. E aí, quando a rainha Esther entra no feminino na presença do rei, o rei aceita o banquete que ela tá dando para ele. Então você dizer que a Maria, o seu marido, se ele cuidasse 100% de você, que você respeitaria muito ele, que você veneraria saudavelmente o seu marido e que jamais você sairia dos braços dele para o resto da sua vida, a verdade é que isso é só uma ótima teoria, porque na prática isso não se aplica nem a você e pelo jeito nem a ele, né? Porque tudo que você pode fazer dessa forma para ele não está fazendo ele ficar com você. Tudo que você dá de dedicação para ele também não faz ele venerar você. Olha só. A sua mãe, provavelmente, ela lavou as suas roupas, ela passou, ela cozinhou para você, ela pagou a sua escola, ela cuidou de você nos dias que você estava doente, deve ter feito das tripas coração por você, disse que te amava, deve ter saído em seu encontro, no seu socorro quando você precisou, deixou da vida dela e pôs você em primeiro lugar. E você, como qualquer filha na juventude, dificilmente valorizou ela até sair da casa dela, não é assim? E a mãe dele fez isso por ele também. E olha onde ele está. Então, se você tratar ele como fazendo tudo isso, valorizando, cuidando, passando, lavando, tal, ele vai olhar para você como mãe e vai se colocar no papel de filho e a relação já se compromete aí. Se você está tratando ele como Jezabel, na autoridade, sempre mandando, ele desliga o feminino porque você entra no masculino. E aí a passividade fica nele, depois você vai reclamar que esse homem não te ajuda, que esse homem não se empenha, que esse homem não faz nada dentro de casa. Você é a mãe dele. Eu sempre falo aqui, eu uso o meu francês, ele não vai comer a mãe dele. Então você precisa entender que para ele te ouvir, você precisa aprender a trabalhar com esse homem fora da droga, preparar suas emoções para entender isso, se blindar para você pôr ele nesse processo. E quando você age como uma criança, pedindo carinho, mendigando afeto, mostrando-se insegura, reativa e até mimada, ele te repele também. Porque você está no papel do quê? De criança. E como ele não é um pedófilo, ele vai te rejeitar, porque criança pedinte irrita. Ele vai te associar a um dever, e isso angustia. Quando uma pessoa vê uma palavra obrigação aqui estampada na cara da esposa, tudo que ele quer é, fugir. Ele já não cuida nem dele, quanto mais tem que cuidar de uma filha mimada, que vive carente, precisando da atenção dele. Então você precisa se comportar como uma mulher e não como uma menina. Então antes de querer achar a fórmula mágica para tirá-lo da droga, você precisa curar a mulher que pode empurrar ele para a droga de novo. Porque aí ele sai da droga e você empurra de novo. Você precisa aniquilar suas Zenaide de você. E para isso você precisa ser treinada. E depois preparada com conhecimento, né? Você precisa ser blindada nessas emoções para sua dor diminuir durante esse processo. Então o que você precisa fazer? Primeiro, o seu feminino precisa estar ativado para ligar esse masculino nele para ele reagir, até a favor dele mesmo. Segunda coisa é você sair do papel de criança, de pedinte, de carente, de insegura. Vai resolver as suas dores. Lembra que eu falo? Você não é as suas dores. Você está se relacionando com ele através das suas dores?
Porque se você tá nessa carência insegura, para ele te desejar como mulher, ele não vai conseguir, porque o dependente gosta de droga, mas a droga não lesa o libido desse homem. Então não esquece que tem um homem ali, viu? E crianças irritam um homem. Então você precisa estar no seu papel de mulher e não de criança e nem de mãe. Terceira coisa, para ele te ouvir, você precisa estar munida de conhecimento, mas equilibrada, sem Zenaide. Tem que estar equilibrada emocionalmente para você poder orientá-lo no processo de recuperação. Você vai ser uma colaboradora. E se ele vê a mãe em você, ele não vai te ouvir. Se ele vê uma criança em você mimada, ele não vai te suprir. Se ele não confiar em você, ele não vê a parceira em você, ele vai ver a Zenaide. E aí, ó, game over, fim de jogo. As suas chances vão ser reduzidas a 0. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já fiz muita cagada. Então, eu tenho visto nas jornadas das minhas fênix, que elas estão comigo, que tem esses erros que elas cometem. Por quê? Porque tá ativada no masculino, não toma decisão na hora certa e vem me contar depois. Eu fico puta. Aí não tem jeito. Então, você precisa ter conhecimento para que isso seja feito de uma forma melhor e você tenha bons resultados. Então, esse marido não te ouve por tudo isso. Não esqueça, ele tem um homem lá dentro. E não é sempre que ele está na droga. Esse homem também está lá. E tem uma hora que você tá uma gasguita, só lá, enchendo o saco. E ele não vai te ouvir. Então, minha amiga, não esqueça disso. Você precisa ser preparada e treinada para ele te ouvir, tá bom? Fica aqui essas dicas para você e valeu o nosso bate-papo. A gente se vê por aí.